Hello, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal. E hoje, o que temos para hoje, além da tensão dos opostos que nos promovem, que nos impulsionam à evolução, estratificação social, diferenciação da escala dominante. O que estou falando aqui? Da onde surgem esses assuntos? Bem, tensão dos opostos é um termo utilizado muito na psicologia para nos promover entre luz e sombras, essa tensão que ocorre promovendo o nosso crescimento pessoal, promovendo o nosso desenvolvimento, nossa evolução. E lembrando do princípio da dualidade, que tudo tem o seu oposto, tudo existe com dois gêneros, e até a luz a gente pode enxergar assim, até as partículas de luz possuem seu spin positivo, que gira num lado, e seu spin negativo, que gira em outro lado. E eu trouxe aqui hoje o termo estratificação social para falar sobre a falta de mobilidade social entre as diversas camadas que a gente tem na sociedade. E assim como a gente se organiza numa sociedade mais evoluída tecnologicamente hoje, com um amplo mar de possibilidades, a gente ainda tá naquele modelo lá da antiga civilização do Egito, isso mesmo, da pirâmide. A gente tem várias camadas, várias classes sociais, A, B, C, D, E, F, G, e aí vai. E a gente não vê muita mobilidade social, não. A gente pode ver na mídia esses grandes coaches, grandes empresários que saíram de um patamar de menor poder aquisitivo e chegaram a ter carros de luxo, a ter bolsa de grife. São meras exceções das regras. Se a gente for ver, a maioria da população que não é mais escravizada, entre aspas, não tá mais sendo iludida pelo pão e circo, né? Tá sendo iludida pela cerveja de futebol, pelo Netflix que pode assistir no domingo, mas a gente vê que ainda há uma escravização, né? Esse CLT, essa escala 6:1, não deixa de ser uma escravização pós-moderna, se tu quiser chamar desta forma. E aí a gente tem aquela classe dominante, aquela elite que governa para os interesses próprios, que controla a produção de energia, que controla a produção da mídia. E aí essa elite que controla, né, as narrativas que a gente vê na internet, em patrocínios, na TV, enfim, que controla essa mídia, tem os seus próprios interesses. E pra gente manter aqui no topo essa classe dominante, a gente tem a cultura dominante, que coloca vários produtos, um mar, uma infinidade de possibilidades de mercadorias, de serviços, enfim. E a gente tá ali observando tudo aquilo, tá observando aquelas mil possibilidades de viagens, de estudos, de produtos, de serviços, seja o que for pra ti que te parece mais atrativo, aquela mídia tá incessantemente querendo criar uma necessidade daqueles produtos, porque para eles terem lucro, eles precisam vender, e para eles vender, eles precisam ter demanda, ou seja, precisam ter gente que compre. E aí começa a criar aquela necessidade, por exemplo. Quero falar aqui de uns aspectos assim de diferenciação, de como a gente diferencia uma camada social da outra. Daí a gente vê, por exemplo, no Antigo Egito, como a gente diferenciava quem era da nobreza e quem era escravo. Bom, os egípcios usavam joias, usavam colares, braceletes, cintos. Na época da aristocracia, por exemplo,
né? As mulheres da nobreza e os homens da nobreza usavam roupas extravagantes que não possibilitavam a própria mobilidade, daí eles tinham servos que serviam eles usavam perucas, eles usavam sapatos com o bico desse tamanho, que não conseguiam nem andar direito. E eles tinham esses serviçais que estavam sempre ali ao dispor deles. E hoje? O que a gente tem hoje como diferenciação? A gente pode citar essas grifes, né? Gente que se veste com roupa de grife, que tem carro de luxo, mas principalmente, gente, harmonização facial, branqueamento dos dentes, cirurgia plástica. Não deixa de ser um modo de a elite querer se diferenciar do resto da população. E isso é algo que sempre existiu. Sempre existiu essa necessidade de aparentar ser superior, de ter um tratamento diferente. Porque pra gente manter uma camada da população na inferioridade, a gente precisa que essas pessoas se sintam inferiores àquelas que se sentem superiores, que têm mais poder aquisitivo, e daí poder aquisitivo significa poder político, de fazer jogadas que vão manter aquela população ali sob controle, como corpos dóceis, já diria Michel Foucault, na sua Microfísica do Poder, em suas obras Vigiar e Punir, o Nascimento das Prisões. Microfísica do poder, né? As pessoas controlam elas mesmas, a gente não precisa que uma pessoa muito lá de cima controle as que estão ali embaixo. A gente pode colocar a mídia para fomentar narrativas, a gente pode colocar o chefe da tua empresa que tu trabalha no CLT para se sentir superior a ti, para te colocar num patamar de inferioridade, de separação. E aí são muitos os exemplos, e era sobre isso que eu queria falar hoje. E fazer aqui essa reflexão pertinente do que é necessário pra gente viver bem. O que seria necessário a nível coletivo para todos nós vivermos bem. Porque enquanto estão interessados em investir bilhões, trilhões para equipamentos espaciais, para promover daqui a algum tempo mais viagens de turismo espaciais, a gente tem gente passando fome ainda. A gente não deu conta nem das partes mais básicas da sociedade, a gente não conseguiu prover para todo mundo nem as partes básicas de alimentação, moradia, saneamento básico. E aí a gente quer criar uma necessidade, criar essa oferta de algo que está muito, muito longe do alcance da maioria da população. Percebe isso? E o quanto é importante a gente ter mais esse senso de minimalismo, de ser mais simples e de se contentar com a simplicidade da nossa vida. Porque, enfim, as coisas estão cada vez mais caras, o salário mínimo não dá conta de manter uma pessoa que vai, por exemplo, se a pessoa vai pagar aluguel, ela já não vive com o salário mínimo. E pagar aluguel já é algo que, né, a gente vê aí a especulação imobiliária, as pessoas pagando, vivendo de aluguel uma vida inteira, pagando por um negócio que nunca vai ser delas, né, de não ter essa propriedade privada. E daí, enfim, a gente vê muita desigualdade social e isso só aumenta e fica cada vez mais escancarado com esses avanços tecnológicos e essa, que nem eu disse, essa diferenciação entre as camadas sociais, né? Essas pessoas que colocam preenchimento labial, que fazem, enfim, várias alterações estéticas. E aí a gente consegue ver bem a diferença, né, entre as camadas sociais. Queria deixar aqui essa reflexão hoje, te perguntar, fazer refletir sobre o quanto tu consegue ver o minimalismo com bons olhos, com esse olhar de gratidão e de contentamento pelo que tu tem no momento presente.
cultivando essa simplicidade e abdicando dessas necessidades impostas pela ampla variedade, pela gama de produtos e serviços que nos oferecem hoje como uma necessidade mesmo de algo que vai suprir uma falta em ti mesmo. E daí te deixo aqui outra reflexão: o quanto tu consegue se sentir completo em ti mesmo, o quanto tu consegue olhar para tua autenticidade, para aquela estranheza dentro de ti com bons olhos, com algo do tipo assim, nossa, essa estranheza em mim é uma diferença que eu tenho em relação aos outros. Que bom! Que bom que existe, que bom que as pessoas não foram feitas em fábrica, né? Que nem esses rostos aí que começam na harmonização facial ficar como se fosse tudo produzido na mesma indústria, no mesmo lote. Que bom que a gente é diferente. Que bom que existe, que bom que eu sou feito dessa forma diferente e que bom que a minha perspectiva a respeito da realidade, da sociedade é diferente. Que bom que existe uma variedade ampla de perspectivas que veem a realidade de um modo diferente, não no que a mídia nos impõe que precisa ser. Que bom que existe, né? E daí a gente vai entrando nessa luz de tensão dos opostos, né? E que não existe um totalmente bom, nenhum totalmente ruim, mas que as luzes e as trevas, elas se entremeiam, se completam, se conectam. E, falando nessa tensão dos opostos na dualidade, a gente pode entrar ainda na lei do pêndulo, que se foi muito para um lado de cá, digamos que tá aqui no capitalismo exacerbado, no consumismo exacerbado, esse pêndulo, inevitavelmente, pelas leis universais, vai ir para o outro oposto da coisa. E a gente tá prestes a presenciar isso, a gente não sabe como vai ser, mas aí eu te coloco aqui como é pra ti, como seria pra ti viver esse paraíso coletivo, o que pra ti seria importante que fosse básico na sociedade. E aí deixo aqui algumas das minhas pontuações. Seria básico uma educação de qualidade, que fosse prática ao mesmo tempo, que promovesse hortas comunitárias e instruísse a população sobre o cultivo de plantas e de alimentos de modo saudável, sem venenos. Seria, além dessa educação teórica, a gente ter acesso a bibliotecas públicas 24 horas, com livros disponíveis de todas as facetas do conhecimento para a população. Não sei o que mais eu citaria agora, mas me veio esses dois aspectos em mente. E é isso, esses são os pontos que eu queria falar hoje. Estão aqui, deixo essas reflexões para você, me conta o que você pensa sobre isso nos comentários. E é isso, um beijo grande no teu coração, te amo e até a próxima.